Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar tudo sobre os organismos autótrofos, diferenciando eles dos organismos heterótrofos. Então, os exemplos, a classificação, como é que eles atuam no ecossistema e a sua importância também. Porque tem gente que abre essa aula, tem certeza, muita gente abriu essa aula e falou, não, isso é barbada, organismos autótrofos produzem o seu próprio alimento, como as plantinhas, e os heterótrofos não produzem o seu próprio alimento, como é o caso dos animais. Bom, essa é uma classificação muito simples, vocês vão ver que não é tão simples assim. Então, claro, aqui é uma aula bem completa, a gente vai dar exemplos e falar profundamente sobre esses dois termos. Agora chega para mim e fala, tá professor, mas a minha vida inteira eu estudei que os autótrofos produzem o seu próprio alimento e os heterótrofos não produzem. Está errado? Não está errado, mas tem muitos errinhos de conceitos e a gente vai falar sobre isso nessa aula. Então, reparou? Eu fiquei abaixado no início da aula, dá pausa, se não deu pausa, volta, copia o que está no quadro, porque tu fala, pô, é tanta coisa assim que a gente vai ver só para ter esses dois conceitos, sim. Aqui é aula completa, gurizada, vamos com tudo. Então, olha só, quando nos referimos a um organismo autótrofo, são organismos que propriamente, de automático, é própria, dele mesmo, e aqui trófo significa alimentar-se, ou alimento, eu resumi para vocês. Então tá, isso aí vem do grego, no geral da palavra, tu pode falar que o autótrofo produz seu próprio alimento. Ok, uma prova de ensino médio, vamos combinar. E os organismos hétero é diferente. E trófos também vem de alimentar-se. Então, o alimento que ele consegue é diferente. Ele não consegue produzir o seu próprio alimento e, portanto, dependeria de outros seres vivos. Bom, isso é o básico. Lembrando que essa palavra aqui deriva do grego. Mas olha só, não vamos falar coisa tão simples. Vamos entender, porque a biologia é linda. Eu estou estudando biologia, porque não pensa não, para fazer mesmo uma aula simples, são termos simples, embora tenha algumas complicações, eu vou atrás, eu estudo. Porque a biologia é tão bonita, gurizada, que por mais que eu leia, eu pego outro livro, leio e me apaixono mais ainda, e pego um artigo, leio e me apaixono mais ainda, e vejo exercícios de vestibular. Bom, exercício de vestibular, muitos eu não me apaixono, alguns eu me apaixono. Mas enfim, como é que é a classificação? Isso aqui eu escrevi, gente. Eu escrevi assim com as minhas palavras. Como é que é a classificação correta quanto aos autótrofos e heterótrofos? O que são estes termos? Então repara, autótrofos e heterótrofos é uma classificação quanto à forma que os organismos adquirem os seus compostos orgânicos, que aí eu botei entre parênteses aqui o alimento, necessário para a sua sobrevivência. Então você se lembra, obviamente você sabe, que todos os seres vivos precisam de nutrientes, de moléculas energéticas, eles precisam sobreviver. Afinal de contas, eu estou mexendo meus músculos aqui, ó, bodybuilder, tudo mais. Como é que eu consigo energia para fazer isso? Para piscar um olho? Nada é de graça, eu não vou piscar o olho sem ter liberado alguma energia. Como é que eu consigo energia? Bom, você sabe, professor, eu comi e tal. Tá, ok, mas de onde é que vem a energia dos alimentos? Aí tu fala, peraí, eu comi uma carne, essa carne tá no corpo ali, do boi, né, da vaca, ou da ovelha, ou do porco, ou da galinha, se você é carnívoro, ou se você é vegetariano, né, enfim, outro alimento. Mas, indiferentemente de onde vem esse alimento que você comeu no almoço, hoje ou ontem, esse alimento antes veio de uma planta. Como assim, professor? Repara, lembra da cadeia alimentar. Uma planta é um organismo autótrofo. Ele consegue produzir o seu alimento, ou melhor, seu composto orgânico a partir da luz solar. Então ele usa essa luz solar convertendo a energia luminosa em energia química. Fica no seu corpo e também para o seu metabolismo. Parte ela armazena no seu corpo, tanto é que cria uns tecidos, aumenta a árvore lá, vamos imaginar as folhas, e outra parte dessa energia ela usa para o seu metabolismo. Aí sim vem um herbívoro, um boi. O boi comeu lá as folhas. A energia que agora estava na folha passou para o outro nível trófico, que é o boi. Ele utilizou a energia para o seu metabolismo e o que sobrou ele armazenou nos seus tecidos, formando o músculo, por exemplo, que é a carne ou a gordura. Aí agora você comeu essa carne. Então repara que a energia que está que entrou em você agora, que antes estava no boi e antes ainda estava na folha da árvore e antes ainda veio do sol. Então dá para falar que o que você come, a energia que você meteu para dentro, agora olha que bonito, eu me arrepio todo.
Ela viajou mais de 8 minutos luz, saiu do Sol, chegou na Terra e foi absorvida e convertida de energia luminosa para energia química. Então no ecossistema, ou o organismo consegue converter a sua própria energia, composto orgânico, ou ele depende de outro, no caso nós. Ah, professor, mas para aí, se eu for para o solzinho fazer uma fotossíntese, não faz fotossíntese, você precisa de energia. Então você, assim como eu, nós somos heterótrofos. Dependemos de outros organismos para conseguir o nosso alimento? Vamos mudar esse conceito, né? Vamos falar mais bonito e mais correto. Não, a gente precisa de outros organismos para conseguir o nosso composto orgânico. Vai dizer, eu tenho certeza, põe aí nos comentários, se nesse momento você se emocionou, saiu uma lágrima de teu olho esquerdo, ou até mesmo do olho direito, sujando, né? Sujando não, molhando os teus resumos de tão bonito que é isso. Mas enfim, esse aqui é o conceito. Agora, lembre-se que quando nós estamos lá em ecologia, ai, tia, que bárbaro. Nós estamos estudando seres vivos e quando a gente está estudando os ecossistemas, nós falamos os componentes abióticos, que é aquilo que não é vivo, e os componentes bióticos. Os componentes bióticos são os seres vivos. Então, gente, gravem o que eu vou falar. Todos os seres vivos, todos, ou eles são autótrofos e conseguem eles mesmos sintetizar o seu próprio composto orgânico, ou eles são heterótrofos e não conseguem. Não tem, tem terceiro aí não. Ou é um ou é outro. Ok? Então nós vamos falar primeiro dos autótrofos. Então tem aqui autótrofos e 2 heterótrofos. Poderia ser autotróficos também e heterotróficos. É a mesma coisa. Mas enfim. Então os autótrofos, eles são, num ecossistema, eles são os produtores. Lembre-se agora, a biologia ela é toda conectada. Quando nós estamos estudando cadeia alimentar, ou teia alimentar, você sabe que tem o produtor, depois tem o consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, assim vai, e tem os decompositores. Todos os autótrofos, eles estão no primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar, porque eles são os produtores. É eles que pegam primeiramente a energia e convertem essa energia que não é de compostos orgânicos, como é do Sol ou de moléculas inorgânicas, que eu vou falar dos quimiosintetizantes, e convertem ela em energia química. A partir desses produtores, toda a energia que está neles agora é distribuída para o resto da cadeia alimentar. Gravem isso. Mas enfim, então quando a gente fala de autótrofos, eles sintetizam o seu composto orgânico. Tem 2 tipos de organismos autótrofos. Ou eles são fotossintetizantes, até me babei, fotossintetizantes, quando eles usam a luz, vem a foto, lembre-se, foto de luz. Ou eles são quimiosintetizantes e usam compostos inorgânicos para a produção de compostos orgânicos, que eu já vou falar para vocês. Então você sabe, fotossintetizantes, vocês podem assistir a minha aula de fotossíntese completa, falando tudo sobre fotossíntese, etapa clara, etapa escura, no ciclo de Calvin-Benson, eu explico o que são os cloroplastos, dou outros exemplos, mas os organismos que fazem fotossíntese são as plantas, existe exceção para tudo na biologia, né? As algas fazem fotossíntese, as cianobactérias, e também, não deu espaço aqui, mas poderia colocar bactérias fotossintetizantes, que inclusive é um tipo de fotossíntese um pouco diferente. Mas a fotossíntese clássica, nesse momento, que vocês têm que saber, esses são os principais exemplos. E elas usam a luz. Então repara que a luz solar, principalmente chegando aqui na Terra, essa luz ela traz uma energia com ela. Esses organismos têm a capacidade de pegar essa luz e converter essa energia que está na luz em energia química. Então repara a equação geral da fotossíntese. Um organismo que é fotossintetizante clássico, esses que eu dei de exemplo, eles vão utilizar o dióxido de carbono, o CO2 que está na atmosfera, eles vão usar moléculas de água e na presença da luz, que está trazendo energia, mais os pigmentos fotossintetizantes, lembre-se do nomezinho, clorofila, a clorofila é o pigmento fotossintetizante, eles vão fazer o C6H12O6. O que é C6H12O6? Se você não se lembra, eu falo aqui. C6H12O6 é um composto orgânico chamado de glicose. Então eles fazem o seu açúcar, fazem o seu composto orgânico, que inclusive é riquíssimo em energia. E eles liberam o gás oxigênio e ainda sobra lá umas moleculinhas de água. Essa é a equação geral da fotossíntese. Todos os organismos que fazem essa fotossíntese clássica aqui, que usam a luz, vão passar por este mecanismo aqui. Professor, tem que saber mais sobre fotossíntese? Bom, nessa aula isso é o suficiente, mas se você quiser se aprofundar no assunto fotossíntese, que é um dos assuntos mais bonitos.
Cara, quando a gente entende a fotossíntese, eu nunca me esqueço assim, pá, a gente fica uns 2, 3 dias olhando, vendo o sol, não diretamente para o sol, mas vendo a luz dela, os raios solares, olhando para todas as folhas verdes, fala, pá, se ele está cheio de cloroplasto, cheio de clorofila, que é o pigmento verde, a gente começa a viajar assim, fala, cara, tá ali nesse momento acontecendo na nossa frente, dá vontade de comer uma folhinha assim só para pegar essa energia. O troço é muito louco. Mas enfim, esses são os fotossintetizantes. Tem também dentro dos organismos autótrofos aqueles que são quimiosintetizantes. Repara, eles também são produtores. Mas no caso dos fotossintetizantes, eles usam a luz. Os quimiosintetizantes, eles não usam a luz. Inclusive, muitas vezes, eles estão em ambientes que não tem nem luz, que não chegam. Naquelas fendas abissais, onde tem árqueas lá vivendo, e não tem nem um pouquinho de luz, mas lá tem o ecossistema sendo mantido, obviamente, por produtores. Esses produtores lá que não têm luz, eles têm que de alguma forma conseguir sintetizar o seu composto orgânico. Como é que ele faz isso? A partir da quimiossíntese. Então eles vão pegar compostos, moléculas inorgânicas, vão quebrar essas moléculas, oxidar essas moléculas, pegar os elétrons que elas têm, fazer energia com isso, né? E aí, a partir disso, eles vão sintetizar o seu composto orgânico. Para que isso, professor? Porque, repara, mesmo uma planta que faz fotossíntese, ou esses outros exemplos, ou as bactérias quimiosintetizantes, como é o caso do ciclo do nitrogênio. Sabe aquelas bactérias que tem no ciclo do nitrogênio? São quimiosintetizantes. Ou das árqueas, extremófilos, por exemplo. Indiferente deles, são produtores, eles conseguem o seu composto orgânico nisso, dessa forma, pela luz ou pela oxidação de compostos inorgânicos. No entanto, tanto estes quanto estes também têm que fazer a respiração celular ou a fermentação. Porque, cara, tu nunca parou para pensar, tem gente que acha assim, ou já parou, né? Enfim, tem gente que acha assim, faz a fotossíntese, pegou a energia da luz e acabou ali. Não, uma planta pega a energia da luz, grava isso, gurizada, para fazer a sua glicose, o seu composto orgânico. E depois disso, ela quebra o composto orgânico para produzir o ATP, a sua molécula energética. Tranquilinho até aí, né? Então, quimiosintetizantes. Agora vamos para os dois, que são os organismos heterótrofos, ou seja, que conseguem o seu alimento diferente deles. Não é eles que produzem o seu composto orgânico, precisam de outro ser vivo, produtor ou não, para conseguir sobreviver. Então, olha só, são os consumidores e os decompositores de um ecossistema. Tá tranquilo até aí, né, professor? Não é professor? Né, aluno? Tá, então tá. Tranquilinho. Tudo bem. Então os heterotróficos, ou os heterótrofos, eles não sintetizam o seu composto orgânico. Isso eu já tinha falado para vocês. Exemplo, todos os animais precisam de outros, são todos heterótrofos. Os fungos são todos... Antigamente achava que fungo era parente de planta. Hoje, obviamente, você sabe, fungos são saprófitos, eu já vou falar para vocês, eles fazem a digestão extracelular, depois eles absorvem já digerido. Tem os protozoários, embora exista na biologia, pessoal, a única constante é a variável, ou seja, a única coisa que nunca muda na biologia é que tudo muda, sempre tem exceção, gravem isso. Trabalhamos com seres vivos evoluem, evolução é mudança. Então, existem alguns protozoários que conseguem, que têm pigmentos fotossintetizantes, tá? Mas no geral, protozoários são organismos eucariontes ou eucarióticos, unicelular, heterotróficos, tranquilinho. E também bactérias. Bactérias é um grupo extremamente amplo, então tem bactérias autotróficas, mas tem também bactérias heterotróficas. Muito bem, estes são os exemplos. E aí quando você começa a estudar ecologia, você vai ver que a gente tem que classificar os bichos, os seres vivos no geral. Então, dependendo do comportamento alimentar dele, ou de como ele faz para ser o seu heterótrofo, nós vamos classificar eles em diversas classificações. Eu coloquei alguns exemplos, que senão eu ia escrever um livro aqui. Por exemplo, os herbívoros são aqueles consumidores, tá, que são heterotróficos, obviamente todos os consumidores são, que se alimentam de um organismo fotossintetizante. Se o organismo fotossintetizante é produtor, está no primeiro nível trófico. Então, um herbívoro está no segundo nível trófico e é um consumidor de primeira ordem, um consumidor primário. Aí tem os carnívoros. Carnívoros são aqueles animais que se alimentam de carne, então podem estar no terceiro nível trófico, no quarto nível trófico, de acordo com o nível lá na escala da pirâmide alimentar. Onívoros são aqueles que se alimentam tanto de plantas quanto de carne. Nós, por exemplo, nós podemos dizer que somos onívoros.
Aí tem outras classificações, que tu está estudando relações ecológicas, uma espécie que é comensal, comensalismo, que ela se alimenta de restos das outras, sem prejudicar aqueles negócios que você pode assistir na nossa aula de relações ecológicas, é muito importante assistir. Tem os parasitas, aqueles que são organismos, imagina uma solitária dentro de você. Esse organismo se beneficia de você. Para ele é bom, para você, hospedeiro, é ruim. Então não é bom ter uma solitária dentro de ti. Tem os detritívoros, que são, por exemplo, insetos, que eles se alimentam de matéria orgânica, ou cadáveres, que são também matéria orgânica, obviamente, e eles diminuem, eles quebram ao se alimentar de partes, facilitando para os decompositores, que eu nem coloquei aqui, porque os decompositores, o que eles fazem? Decompositores, eles fazem a reciclagem da matéria orgânica. Então eles conseguem transformar, os principais decompositores são fungos e algumas bactérias. Então eles têm a capacidade de, são heterótrofos também, de conseguir o seu composto orgânico e a partir disso ele libera, reciclando esse composto para que volte novamente no ecossistema. Imagina se não fossem os decompositores. Como é que os nutrientes, quando a gente estuda os ciclos biogeoquímicos, como é que eles voltariam para poder ser utilizados nas cadeias alimentares na vida e acabar, acabou, já era, não tem que ter esse ciclo. Certo? Tem também os saprófitos, que os fungos vão ser esses saprófitos, porque eles conseguem se alimentar de cadáveres, de organismos também em decomposição. E tem vários outros exemplos, eu só coloquei aqui para você se ligar nesse detalhe. Tá? Então, dentro de heterótrofos, existem várias classificações, mas o básico é isso. Heterótrofos não sintetizam seu composto orgânico. Então, resumindo assim, para a aula acabar já em seguida, repara. Professor, o que eu tenho que saber nessa aula? Tem que saber que autótrofos são os organismos, esse é o conceitozinho básico, que sintetizam o seu composto orgânico. Ah, professor, e se eu colocar alimento aqui? Ó, alimento. Está errado? Não está errado. Mas o conceito em si não está certo. O que é o alimento? Pensa em alimento. Fala, o alimento não necessariamente é o composto orgânico. Fala, uma molécula de glicose é um alimento? Consegue se alimentar de uma molécula de glicose? Não, é um composto orgânico que a gente utiliza no alimento. Então esse conceito pode confundir um pouco vocês. Então colocar alimento, claro, vai ganhar certo na maioria das vezes. Mas se você colocar composto orgânico, certo? Colocando composto orgânico, o corretor da sua prova, quem vai fazer a correção, ou enfim, até para a vida, vai ter um respeito um pouquinho maior. E aqui, ó, não sintetizam, os heterótrofos não sintetizam o seu composto orgânico e, portanto, para isso, eles dependem de outros seres vivos. E aí tem várias classificações. Então isso aqui você também tem que saber. E a classificação geral é isso aqui, ó. Falou de autótrofos e heterótrofos, é uma classificação quanto à forma que os organismos adquirem os seus compostos orgânicos ou o alimento necessário para a sua sobrevivência, para o seu metabolismo, para a sua reprodução, enfim, para tudo. Certo, gurizada? Então estamos juntões aí. Um grande beijo, um grande abraço. Estudem, gente. Um grande abraço de novo. Beijo, abraço, tudo de bom. Olha só, vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o meu microfone. Microfone direcional. I love me tender, love me true. Ah, eu sou cantor, não sabia? Eu canto até Fígaro. Fígaro, viu? Cara, conhece os três tenores? Eu só não fui porque não quis. Que barbaridade, que absurdo. Deixa eu ver aqui, cara, nunca fiz isso. Tirar o microfone, conversar um pouco com vocês pelo microfone. Então, a aula já acabou, tá? A aula já acabou. Isso aqui é só doideira do professor Samuel. Então, se tu não quer mais aula, acabou aí. Deixa o like, se inscreve. E eu, cara, que legal, posso dar aula assim, né? Só que deve estar, como está sem o filtro, tem um pop filter aqui, que eu não tô com ele. Deve estar... Aí é ruim, né? Enfim. Quando vê, não está nem sendo áudio. Ó, fala pessoal, eu posso caminhar por aqui. Falar, mostrar para vocês aqui, olha só. Aqui, gente, aqui. Aí está. Love me. Aqui eu estou arrumando. Ali tem uma luz, né? Estou arrumando aqui os detalhes. Certo? Estou arrumando os detalhes. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês. Agora gostei. Que barbaridade, professor. Vou mostrar para vocês o meu cantinho quase gamer aqui. Aqui é o meu cantinho quase gamer. Tá tudo bagunçado que eu estou arrumando, né, gente? Aqui, ó, então os meus monitores ali. Tem até um martelo, se você reparar, porque eu estava prendendo os fios. Aqui é que eu vou fazer meus streamers. Ainda falta um tempo ainda. Vou fazer streamer. Sim, eu sou gamer.
Sou um gamer, cara. Jogo muito, desde pequeno. Ó, joguei o Atari, ó. Pá, que enquadramento, professor. Joguei... Ah, porque lá também tem luz, ó. Tem luz em cima. Ah, falei, "Ah, agora eu bati em tudo. Já deve estar tudo errado. Barbaridade aqui. Deixa eu arrumar. Meu Deus, só eu mesmo inventar essas coisas. Tem que publicar o vídeo daqui a alguns minutos. Estou aqui fazendo isso. Aí servi o quartel. Depois do quartel, eu saí. Aí comecei a jogar Resident Evil 4. Eu lembro, janeirão. Falei, cara, não posso ficar jogando. Tem que começar a estudar. Porque, enfim, eu recém tinha acabado o quartel. Tinha feito o vestibular. Não tinha aprovado. Imagina, um ano sem estudar no quartel. Aí eu estudei muito aquele ano depois. Estudei muito. Entrei em biologia e nunca mais parei de estudar. Até o alarme começou a despertar. É verdade. Gente, bom, eu tava falando da vida gamer, né? Depois do Play 2 eu ainda comprei o PlayStation 3. Já tinha até lançado o 4 quando eu comprei o 3, tá? Comprei o 3, usado ele, joguei muito. Não joguei muito como eu joguei o 1 e o Super Nintendo. O 2 joguei bastante também. Aí eu vim pra Curitiba. Em Curitiba eu consegui comprar o Play 4. Hoje eu tenho Play 4, tô custeando, eu vou comprar o Play 5 e depois, nesse vai ser um cantinho que eu vou fazer meus streamers. Mas daí o troço vai ser mais padrão, né? Eu vou organizar direitinho, vai estar, não tá enquadrado de novo, mas não há problema. Eu tô fazendo os testes aqui, gurizada. Já falei que a aula acabou. A aula acabou. Ó, assim, ó. Ainda tá muito perto, né? Mas eu vou arrumar ainda esses detalhes aqui. É isso, gurizada. Tudo de bom pra vocês, tá? Tudo de bom. Já, barbaridade, 5 minutos já só de... Não sei porque eu fiz isso, cara, mas enfim. Um beijão, viu? Valeu. Se tu assistiu até o final aqui, eu vou te dar uma senha. Manda um direct lá no Instagram. Fala assim, professor, assisti aquele vídeo que tu enlouqueceu com o microfone na mão. Me manda aquela senha secreta. Eu mando, aí me manda Instagram, professor Samuel Cunha. Tchau.